Os filisteus eram um povo gentil que ocupava a costa sul de Canaã nos tempos bíblicos. Eles são citados na Bíblia em muitas ocasiões, sempre em oposição aos israelitas. O território ocupado pelos filisteus era chamado de Felícia ou simplesmente terra ou região dos filisteus. A designação filisteu provavelmente seja um tipo de adjetivo étnico derivado da designação territorial desse povo, mas não é possível determinar com exatidão seu significado, pois sua origem etimológica é desconhecida. Neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem eram os filisteus. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e não se esqueça de ativar todas as notificações para receber um aviso sempre que postarmos um novo estudo bíblico. De acordo com o texto bíblico de Gênesis, capítulo 10, versículo 14, os filisteus saíram de Casluim, da descendência de Misraim, filho de Cã. Possivelmente, eles chegaram à região de Canaã vindos de Creta. Empreendimentos arqueológicos confirmam que os filisteus estavam entre os povos que tentaram invadir o Egito no final do segundo milênio antes de Cristo. Esses povos são chamados nas inscrições egípcias de povos do mar e devastaram vários territórios. Resta pouca dúvida de que os filisteus eram os mais notáveis dentre esses povos e provavelmente foi durante esse período que eles se estabeleceram ao sul de Canaã. Referências a líderes filisteus no livro de Gênesis indicam que pequenos grupos desses povos do mar chegaram àquela região em um período bem recuado, ainda na era patriarcal. Talvez isso tenha acontecido devido a uma possível expansão do comércio do mar Egeu já naquela época. Com relação ao idioma falado pelos filisteus, pouco se sabe. É muito provável que a língua utilizada por eles tenha se misturado com o dialeto cananeu e, mais tarde, esse dialeto foi substituído pelo aramaico. O território dos filisteus, também chamado de Felícia, ficava localizado na faixa costeira ao sul do Monte Carmelo, na costa sudoeste da região de Canaã. Apesar de ser um território relativamente pequeno, sua fronteira oriental se estendia até as colinas da Judéia. Em geral, a região dos filisteus era uma terra muito fértil e, por esse motivo, havia ali muitas aldeias e cidades populosas. Na verdade, a Felícia se centralizava especialmente em 5 cidades principais: Gaza, Ascalon, Asdod, Ecrom e Gate. 2 outras cidades mencionadas na Bíblia também estavam associadas aos filisteus. Religiosamente, os filisteus eram um povo essencialmente pagão. Eles adoravam divindades semitas e entre os deuses cultuados pelos filisteus estavam Dagon, com templos em Gaza, e Asdod e Astarote. Todos esses deuses eram cultuados no Antigo Oriente Próximo, e isso talvez signifique que os filisteus adotaram a religião que já existia em Canaã. Como os filisteus foram integrados pela cultura cananeia, alguns de seus antigos templos ainda podiam ser vistos durante o período helenístico. Pela narrativa bíblica, sabe-se que os filisteus ofereciam sacrifícios às suas divindades e recorriam a encantamentos quando se dirigiam a uma batalha. Além disso, eles também tinham fama de adivinhadores. No aspecto político, as 5 cidades principais dos filisteus seguiam um tipo de regime cidade-estado. Cada uma delas era governada por um líder na condição de senhor dessas cidades. Esses líderes agiam de modo independente, mas, em ocasiões de conflito externo, eles se uniam. Além disso, os 5 governantes formavam um conselho que prezava pelo bem comum do povo e, caso fosse necessário, a decisão de qualquer senhor poderia ser anulada pelo conselho. Em seu auge, o exército filisteu era o mais poderoso de Canaã. Eles conseguiam reunir um contingente impressionante de soldados e dominavam o ofício de produzir armas com metais. Suas tropas eram formadas por infantaria, arqueiros e condutores de bigas. Além disso, guerreiros de grande estatura e saqueadores também eram contados entre seus soldados, como o conhecido gigante Golias, por exemplo. Os primeiros filisteus a aparecerem relacionados à história do povo hebreu datam do período patriarcal. Os patriarcas Abraão e Isaque tiveram contato com certos filisteus, sendo 2 reis que se chamavam Abimeleque e um general por nome de Ficol. É possível que o primeiro Abimeleque fosse pai ou avô do segundo. Os filisteus são mencionados novamente na narrativa bíblica no período de peregrinação dos israelitas pelo deserto. Naquela época, eles já estavam bem estabelecidos na faixa litorânea entre o Egito e Gaza. Por esse motivo, de acordo com as orientações do Senhor, Moisés fez o pequeno desvio de percurso para evitar que a caravana israelita passasse pelo caminho da terra dos filisteus. Quando os israelitas entraram na terra prometida, aparentemente não houve qualquer combate contra os filisteus. No final da vida e liderança de Josué, os filisteus já viviam em suas 5 principais cidades. Foi no tempo dos juízes, após a morte de Josué, que os filisteus despontaram como terríveis inimigos. O juiz Sangar até chegou a expulsá-los, mas isso foi apenas temporário.
Com o tempo, os israelitas chegaram até a cultuar os deuses filisteus, e em muitas ocasiões os filisteus serviram como uma ferramenta nas mãos do Senhor para castigar a infidelidade do seu povo. Na Bíblia, os filisteus também são mencionados com destaque nos dias de Sansão, um dos grandes heróis do período dos juízes de Israel. Durante aquele tempo, provavelmente havia certa coexistência entre os israelitas e os filisteus. Sansão, por exemplo, chegou a se casar com uma mulher filisteia, mas, usado pelo Espírito do Senhor, Sansão também castigou os filisteus. A Bíblia diz que, com uma queixada de jumento, ele foi capaz de matar 1000 deles. Seu grande feito contra os filisteus se deu por ocasião de sua morte, quando ele destruiu o templo filisteu em Gaza e matou muitos dos principais líderes. Durante o final da liderança do sumo sacerdote Eli, os israelitas sofreram uma pesada derrota para os filisteus. Aquele povo capturou a Arca da Aliança e destruiu o santuário de Siló. Depois de um tempo, foi o profeta Samuel quem liderou o povo de Israel em uma vitoriosa batalha contra os filisteus. No entanto, o embate entre filisteus e israelitas se estendeu até o período da monarquia em Israel. Na verdade, é possível que muito da reivindicação dos israelitas a favor de um rei se deu pela constante pressão dos filisteus. E logo que Saul foi ungido a rei por Samuel, ele conquistou uma importante vitória contra os filisteus, mas essa vitória não foi suficiente para enfraquecer definitivamente aquele povo hostil. Tempos depois, os filisteus ainda eram capazes de amedrontar os israelitas com seu exército, que empregava até mesmo certos gigantes em seu contingente. Foi nesse contexto que Davi derrotou e matou o icônico gigante Golias. À luz do texto bíblico, é possível notar que Davi coexistiu durante algum tempo com os filisteus de Gate e até manteve uma escolta formada por eles. Já o rei Saul e alguns de seus filhos encontraram a morte numa desastrosa batalha contra esse povo. Durante seu reinado em Israel, Davi tratou de impor pesadas derrotas aos filisteus. Dessa forma, eles foram expulsos da região das montanhas e se tornaram bastante limitados. Por isso, os filisteus não foram um problema durante o restante do reinado de Davi e também durante o reinado de Salomão. Na verdade, somente após a divisão do reino de Israel, eles conseguiram obter alguma recuperação e novamente tentaram atacar Judá. Eles até conseguiram ganhar alguns territórios temporariamente durante o reinado de Acás, mas já com Ezequias, os filisteus foram submetidos a uma tremenda derrota. Nesse sentido, a Bíblia também traz algumas informações importantes sobre a destruição dos filisteus. O profeta Isaías, por exemplo, profetizou acerca de como os assírios julgariam esse povo, e depois o profeta Jeremias também profetizou sobre sua iminente destruição. Primeiramente, os filisteus foram subjugados pela Assíria e, depois, acabaram sendo pressionados pelo Egito. Após esse episódio, os filisteus aparecem em algumas inscrições históricas como aliados do Egito contra o exército de Nabucodonosor. Porém, depois da batalha que ocorreu em Carquemes em 605 a.C., onde Nabucodonosor derrotou as tropas egípcias, os filisteus foram deportados pelos babilônios e perderam seu poder. Os filisteus são mencionados pela última vez na Bíblia pelo profeta Zacarias após o cativeiro babilônico. Por fim, já durante o período helenístico, as principais cidades da Felícia estavam ocupadas por uma população mista.